A arte de Kimetsu no Yaiba é tão ruim como dizem? Eric Arten, tá? Bora lá ver vídeo do Eric Arten sobre a arte de Kimetsu, né? E, cara, sobre isso, antes de começar o vídeo, até, eu queria até falar sobre isso, porque na época que Kimetsu lançou, muita gente não consumia Kimetsu porque achava que era muito feio, né? E eu sei disso porque, pra quem não sabe, eu, na época, tinha uma scan, né, de tradução de mangá. Eu tinha uns 15 anos de idade, 14, 15 anos, 16 anos por aí. E eu fui o primeiro tradutor de Kimetsu no Brasil, tá? Quando o Kimetsu lançou, ninguém quis traduzir Kimetsu. Aí eu falei, pega esse negócio, vamos traduzir. Eu traduzi. Tu pode ir lá no primeiro capítulo de Kimetsu, tá? No Aiba, em qualquer site aí de scan, que tu vai ver que tá eu lá. Não é o nick de Nomichi, eu acho, nem de Michi. É outro nick, mas sou eu, tá? É a scan do Patinho, que nem existe mais, já parou de existir. Mas, então eu via muitos comentários sobre isso, né? Muitos comentários sobre isso. Que a arte era feia e tudo mais, que a autora não sabia desenhar. E algumas pessoas até justificavam isso, dizendo que, é o primeiro mangá dela. Só que eu tenho uma percepção meio diferente disso, tá? Por quê? Porque, na minha concepção, a arte do mangá de Kimetsu no Yaiba, ela é dessa forma, além, claro, por causa da individualidade da autora como artista, mas também porque faz uma referência ao estilo ukiê. O ku? Não, ukiê, né? Que, para quem não sabe, é meio que um gênero artístico que eles utilizam gravuras sobre madeira, né? E isso surgiu lá durante o período Edo, tá? O período dos samurais, né? E o ukiê, ele é considerado até um subgênero, né, do Fusoku-ga, que é um estilo onde retrata-se o cotidiano, tá, das pessoas no Japão, tá bom? E o ukiê, cara, eu não consigo falar. Ukiyo-e e o ukiyo-e. E o ukiyo-e, ele é muito importante porque ele ajudou a criar uma grande individualidade em questão artística no Japão, né? E tem até alguns movimentos artísticos que foram diretamente inspirados pelo ukiyo-e, né? Como, no caso, alguns movimentos que aconteceram na França, tá? Eu vou até pegar um exemplo aqui no Google Imagens para ficar mais fácil da galera entender. Esse aqui é um clássico, né? A grande onda de Kanagawa, por muito tempo, foi um grande símbolo, né? E até hoje é um grande símbolo quando a gente fala de arte no Japão. Isso aqui, esse quadro, ele foi feito por gravura em madeira, tá? Pode não parecer, mas ele foi, né? Mas o que eu quero pegar como exemplo aqui é esse tipo aqui, ó, que também é o Kue. O Kue. Caralho, não consigo falar o Kue. Também é o Kue. Caralho, eu não consigo pronunciar! Caralho! O Kyoe. Consegui. O Kyoe. E olha que eu fiz faculdade de japonês, tá? Eu fiz faculdade de japonês, tá? O Kyoe, né? Isso aqui é muito comum também. Apesar desse tipo de arte ser muito vista em papel, também era muito comum ver esse tipo de... Porque, assim, o estilo em si remete ao ukiyo-e, tá ligado? Porque mesmo que não seja na madeira, né? Porque a ideia inicial é a gravura na madeira, mas mesmo que não seja, o estilo também remete a isso. Então, quando a gente quer ver... e até o ano, em One Piece a gente vê isso, outros mangás também, quando a gente quer ver referências ao Japão de Edo, ao Japão mais antigo, porque o Kimetsu não se passa em Edo, se passa na era Taisho, se não estou enganado, mas ainda assim faz uma referência ao Japão mais antigo, né? Porque o Kimetsu é ali naquele momento onde o Japão está começando a se modernizar, porque o Japão está se abrindo para o mundo. Então tu vê que tem trem, tem uma influência ocidental chegando no Japão, então é algo mais diferente. Então eu acho que o estilo da arte de Kimetsu, ela é especificamente por causa disso aqui. Tem uma inspiração disso aqui, tá ligado? Então, eu acho que a autora, sim, ela tem uma personalidade, né, na hora de desenhar, no estilo artístico dela, mas ela se inspirou muito nesse tipo de arte japonesa para poder criar toda uma ambientação interessante pro mangá dela, né? Mas, assim, é a minha visão sobre isso. Agora vamos pro vídeo do Eric Arten. Uma longa introdução aqui, né? Vamos lá pro vídeo do nosso especialista em desenho favorito. Apesar da popularidade monstruosa que Kimetsu no Yaiba possui, a Fato. obra normalmente recebe críticas muito fortes por conta da arte do mangá, já Pô, e te falar, cara, e também um grande problema do pessoal comparar tanto, dizer que é feio, né, o mangá, é por causa do anime, né? O anime, por ser bonito demais, fez o pessoal meio que desmerecer o mangá. Querendo ou não, isso sempre acontece. Então,
que na opinião de muitos, os desenhos não seriam tão bons assim. E de fato, principalmente ali no seu início, Kimetsu tem sim muitas limitações em quesito de desenho. Mas é importante contextualizar que, assim como o autor de Shingeki no Kyojin, a criadora de Kimetsu era uma iniciante quando começou a obra. Tudo o que ela havia feito eram one-shots de poucas páginas, então ela ainda estava no início da sua jornada artística. Então, ao invés de ficar apontando erros de desenho, eu acho que vai ser mais construtivo e a gente vai aprender mais se a gente olhar os lugares aonde a obra acerta. Concordo. E é muito comum, cara, qualquer mangá longo que tu pega, Kimetsu não é tão longo assim, mas, por exemplo, tu pega One Piece, Naruto, tu pega Bleach, que ali em grande parte são os primeiros grandes mangás, né, desses autores. Tu vê que a arte começa de um jeito e com o tempo ela se transforma em outra, né? Geralmente é algo melhor, né, de se ver e tudo mais. Tanto questão de fluidez, de coreografia de combate, de forma mesmo e etc. Porque geralmente o autor, obviamente que tá começando, né, ele de fato, apesar de saber desenhar, ele ainda tá começando, né? Ele não tem tanta experiência. A experiência, ela conta muito nesses casos. E o lugar aonde a autora investiu mais os seus recursos criativos para criar algo de qualidade, sem sombra de dúvida, foi no Character design dos personagens. Porque é o character design dos personagens de Kimetsu que basicamente chama muito a atenção, tá? Kimetsu, na minha opinião, tem uma grande limitação narrativa, de roteiro. Tem um grande problema de roteiro. Vários problemas. Mas em questão de character design, em criação de personagem, ela acertou muito. Porque ela criou personagens com designs muito interessantes, designs únicos, personagens que, mesmo que sejam em maioria unidimensionais, eles possuem uma personalidade agradável, que chama atenção, que é divertida. Então a autora conseguiu acertar muito bem nisso. o character design. Porra, O falei. design de personagens é algo normalmente usado para dizer algo sobre um personagem sem a necessidade de ter que ficar descrevendo ele em palavras. Assim, só de você bater o olho, você já consegue saber algo sobre ele. E tu pode ver, pô, aqui ó, esse personagem aqui, ele é triangular, tá ligado? Aqui ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Como assim triangular? A cabeça dele é um triângulo, olha só. Aqui, ó, tu pega aqui o pontinho da cabeça dele, ó, é um triângulo. Por quê? O triângulo, na ideia de character design a partir de formas, algo muito Pixar, tá relacionado ao cara que ele é o quê? Ele é mais esquentado, mais bravo, vilão, tá ligado? Tem toda essa construção, que é a tal da teoria das formas. Quando a gente pega o Tanjiro, né? O que que a gente vê aqui no Tanjiro, ó? A gente vê que a cabeça dele é mais redonda, porque as formas mais arredondadas, ela tem toda uma questão interligado ao infantil, ao tranquilo, ao fofo, ao calmo. Então, querendo ou não, o nosso menino Tanjiro, né? Ele tem uma cabeça mais arredondada, né? Mas, assim, a questão das formas também, a teoria das formas, não é só a cabeça, é o corpo inteiro, né? O que o corpo representa. Então, às vezes, tem redondo, é o círculo. A gente tem um triângulo, a gente tem um quadrado e por aí vai. Palavras. Assim, só de você bater o olho, você já consegue saber algo sobre ele. Não é a única função desse tipo de design, mas é uma das mais... Tem um outro aqui que é quadrado, que eu não lembro qual. É o monge cego, é quadrado. No anime, o monge cego é quadrado. Lá em Boku no Hero, a gente pega o All Might, que é quadrado. Que é aquele personagem forte, que ele passa aquela ideia de força, de maturidade até certo ponto, mas não só isso, mas ele passa confiança, né? Acho que é o correto. mais utilizadas. Graças a isso, podemos supor coisas como personalidade, período histórico e até a localidade que a história se passa, sem precisar de uma linha de texto sequer. E o mangá de Kimetsu no Yaiba é muito competente nesse quesito. Assim, o exemplo que eu dei aqui de teoria das formas foi o pior possível, né? Porque eu peguei exemplos muito limitados aqui e também não expliquei nada de maneira muito profunda, mas dá pra entender mais ou menos a ideia, né? Você pode pegar qualquer dos personagens mais importantes da obra e você vai perceber que o design deles possui informações valiosas. Esse aqui é quadrado. Sobre quem ele é. O caso onde isso é mais percebido é no personagem Rengoku, que faz parte dos Hashiras, que são a elite dos caçadores de demônios. O seu uniforme base é... E o Rengoku,
por exemplo, né, o design dele... Quase que o Leão tomou. O design dele também tem toda essa questão do fogo, né? Do vermelho, do laranja. E ele é como se fosse fogo. E o fogo, ele tem toda uma simbologia. A psicologia das cores também, com o vermelho, o laranja, o cabelo amarelo. Então é como se ele literalmente fosse fogo, né? E isso combina muito com a personalidade dele. Você olha esse design e você já consegue ver coisas no Rengoku, supor coisas só a partir do design dele, né? É igual ao de qualquer caçador de demônios, mas ele vem com itens a mais, como capa e adereços que fazem o tema do seu design ser compreendido instantaneamente, Fato. que é o elemento fogo, até porque o seu cabelo também grita isso abertamente para nós. O elemento fogo normalmente está ligado a coisas como entusiasmo, coragem e paixão, Viu só? E isso tá tudo interligado ao que Rengoku. são sentimentos que representam muito desse personagem, além de ser o elemento principal dos seus poderes. Então só da gente olhar pra ele, a gente já consegue presumir muitas coisas sobre esse personagem, o que é um dos objetivos do character design. Agora, se a gente pegar o personagem Muichiro, o uniforme dele é um dos mais normais que tem. Ele não possui nenhum detalhe muito carnavalesco igual ao dos seus companheiros. Ela também tem uma semelhança com aquelas roupas que os Shinigamis usam em Bleach, mas você percebe que Possivelmente proposital. ela é um pouco longa demais pro tamanho do personagem. Essa Exato. normalidade da sua vestimenta combina com a sua personalidade, que é mais apática e indiferente com relação à maioria das coisas. Fato. Que leitura do Araki Arten, mano. Então ele não se daria ao trabalho de usar uma roupa cheia de adereços como a do Tengen, por exemplo. E o seu tamanho mais longo também indica que ele é o Hashira mais novo. Tão novo que Fato. sequer tinha uma vestimenta com seu tamanho, indicando que ele é um prodígio por alcançar essa patente tão novo. Fato. Na verdade, Que leitura, hein, do Araki Arten. a receita seguida aqui é a mesma dos capitães de Bleach. Tem-se um uniforme padronizado da organização, mas você faz ali pequenas customizações para combinar com a personalidade de cada integrante. Exato, exato. Muito provavelmente é uma inspiração, né? Que veio de Bleach. Agora, para além de simplesmente contar a história visual dos personagens, as escolhas de design exageradas de Kimetsu tornam os personagens únicos dentro da obra. Raramente se vê repetições nos designs de cabelos dos personagens principais, por exemplo, a ponto de ser possível reconhecer um personagem só pelo seu penteado. Diferentemente do One Piece, né? O One Piece, infelizmente, o Oda não sabe fazer design, tá? É só design feio. E tu não consegue identificar os personagens, né? Infelizmente. Todo mundo tem a mesma cara. A exceção é quando eles fazem parte da mesma família. Nesses casos, eles mantêm uma coerência visual por motivos óbvios. E para além disso, os designs são bonitos e estilosos visualmente. Eles foram cuidadosamente pensados para que as pessoas gostem deles, o que abre muitas possibilidades para vendas de produtos em cima desses personagens. Gênio! Outro elemento interessante que compõe os visuais de Kimetsu são os padrões nas roupas dos personagens. Fato, isso a Renner e a Riachuelo não tem. Alguns dão dicas sobre os poderes dos personagens e outros existem na cultura japonesa e contribuem para entender. Verdade, o xadrez existe na cultura japonesa, tal como existe na cultura ocidental, né? Mas, pra quem não sabe, o xadrez ele foi criado possivelmente na Índia, tá? É o esporte, né? O jogo, o xadrez, foi criado na Índia, tá? E tu vê que o xadrez inicialmente, lá na Idade Média, né? Ele não tinha torre, não tinha cavalo. O cavalo, ele era o elefante, tá? Lá no xadrez medieval, né? E a torre, se eu não me engano, era outro, né? Então, pra tu ter uma noção, né? Como o xadrez, ele realmente é uma questão cultural. O xadrez tá presente na humanidade faz tempo, né? No Japão também. Temos o período histórico e local que está sendo retratado, mas que também pode assumir um caráter de easter egg, por assim dizer, já que esses padrões têm certos significados e podem estar conversando com a história do personagem que está usando ele. Fato. Se pegarmos o Tanjiro, por exemplo, ele usa um padrão quadriculado preto e verde. Na cultura japonesa, esse padrão Aí, ó, isso aí, ó, se tu for ver, remete àquele estilo artístico que a gente vê lá no período, né, Edo, né? E até um pouco mais
até ali o período Taisho também, mas ali é mais especificamente o Edo, né? Padrão em qualquer tipo de cor é chamado de Ichimatsu, normalmente usado para simbolizar prosperidade. Tanjiro e sua família humilde usavam esse tipo de padrão na sua roupa para poder ter prosperidade, já que eles eram pobres. O que poderia indicar uma prosperidade do ponto de vista da união familiar, o que se encaixa muito bem no Tanjiro. Não, você não entendeu. Eles queriam ter prosperidade, porque eram pobres. Que é uma pessoa... Mas pode ser também a questão da prosperidade familiar. Eu concordo com o Eric Arten, cara. Essa pílula do Eric Arten foi muito boa, hein? Extremamente dedicada aos membros da sua família, mas que também toma um caráter trágico, tendo em vista que quase todos eles morreram no primeiro capítulo. Ao prestar atenção nesses detalhes, a gente até pode cair naquela história de hiperinterpretação, que é o famoso achar pelo em ovo. Mas assim, Eric Arten, com todo respeito, eu acho que a hiperinterpretação ele é um termo até errôneo, né? Porque, sinceramente, eu acho que tudo é cabível à interpretação, entende? Eu acho que não existe uma resposta 100% correta. A não ser, claro, que o autor fale. Mas eu acho que toda interpretação é válida, Eric Arten. Procurar significado naquilo que não existe necessariamente. Mas no caso de Kimetsu, eu acredito que tenha pistas suficientes para dizer que a autora não colocou esses padrões de forma aleatória só para deixar os personagens bonitinhos. Apesar de que eles melhoram sim o visual dos personagens e contribuem muito para o lado comercial da coisa. Tanto que a editora... Inclusive, né, a Shueisha, ela registrou esses padrões. Então, hoje em dia, se você produzir alguma coisa com esses padrões, né, você pode ser processado se não tiver autorização. Foram patenteados, né? Essa é a verdade. A de Kimetsu até tentou registrar alguns desses padrões, como o do Tanjiro, para que só ela pudesse ter direitos autorais sobre ele. Alguns ela conseguiu e outros não, pois são padrões muito comuns. Você tem que estar muito fora da casinha para tentar registrar o padrão Ichimatsu. Querer ter direito autoral em cima de um padrão de xadrez, né? Mas considerando que os caras foram insanos a ponto de prender uma mulher por ter feito bolos com a temática de Kimetsu, eu não o Japão é maravilhoso. me surpreendo com mais nada. Se essa moda pega aqui no Brasil, ia faltar espaço na cadeia. Agora... Isso porque a notícia ela foi muito bem recebida porque veio do Japão, né? Se fosse da China, Para não ficarmos falando só do design dos personagens nesse vídeo, eu acho interessante comentar de uma maracutaia que a autora usa para conseguir melhorar a movimentação Me explica essa maracutaia, o Eric Arten. no seu desenho. Para isso, ela utiliza de uma estratégia parecida que o Akira Toriyama usava em Dragon Ball, só que de um jeito diferente. Já é sabido que o Akira gostava de customizar as suas linhas cinéticas Ele adorava. no mangá, estilizando elas para formar uma aura de Ki nos personagens. Isso ajudava muito o Eric Arten, a gente ter essa percepção de movimento e de fluidez. E assim guiar melhor os nossos olhos pela página, além de aumentar a fluidez do personagem. Pois a autora de Kimetsu usa algo parecido, só que nos poderes dos personagens. A linha cinética de cada personagem é customizada para combinar com os poderes que ele tem, formando uma espécie de rastro pela página. Graças a esse rastro de poder que é desenhado, conseguimos entender de uma forma... Exato. No anime foi igualzinho isso aí, o Eric Arten. Foi igual que tá aí no mangá, no anime. Parado, estático, nem movimento teve. Pra tu ver, né, como o anime, ele tá 100% fiel ao mangá de Kimetsu, né, cara? Isso é bacana. Melhor, a movimentação que o personagem faz na luta. As linhas do Tomioka, por exemplo, vão assumir uma aparência de água. Aquoso. Já as do Obanai tem a aparência de uma cobra. Mas aí também é porque tem a ver com o poder do personagem. Né? E outros personagens podem até mesmo fazer formatos de lua com a sua linha. Tudo vai depender de qual que é a afinidade do seu poder. O do Tanjiro, quando ele usa o Hinokami Kagura, é de roda, porque é uma referência a Velozes e Furiosos, né? Quando tu pega o teu carro pra ir num racha, a tua roda tem que queimar, porra, tem que acelerar, tem que ganhar, caralho. Esse recurso ajuda bastante a melhorar a fluidez e guiar os nossos olhos pela página. Se a gente pegar o Kimetsu e olhar ele na luz de vários fundamentos do desenho, como composição, anatomia, perspectiva, ele fica muito atrás de outras obras do gênero, como Black Clover e Boku no Hero. Mas como eu disse anteriormente, Boku no Hero que infelizmente, né, teve uma piora no teu desenho.
Tu pode conferir o vídeo aqui do Eric Arten, onde ele explica bastante sobre isso, como Boku no Hero, Berserk, One Piece, de fato, tiveram uma grande piora no desenho em si, né? É muito educativo esse vídeo. Anteriormente, a autora era iniciante quando começou a obra. Não dá pra gente esperar que ela tenha o mesmo nível de qualidade de outros profissionais que têm muito mais experiência do que ela. Além disso, se você for esperar ter um nível de qualidade de um Takehiko Inoue pra fazer o seu mangá, você simplesmente... Aí você tá maluco, porra! Tu acha que a autora de Kimetsu vai ter um nível do Inoue? Aí tu tá maluco. Não vai fazer. As pessoas vão melhorando e ganhando experiência enquanto fazem o negócio acontecer. E também não podemos esquecer do conselho do nosso amigo Saitama. Ninguém pode dizer qual que é o limite que uma pessoa pode chegar. O sujeito que não tem uma arte tão boa hoje tem sim potencial para alcançar um nível que você nem imagina no futuro. Enfim, pessoal, agora vocês podem soltar o verbo sobre o que vocês acham da arte de Kimetsu. Já soltei, meu querido. Eu soltei tanto verbo que eu fiz um vídeo react só pra poder comentar isso aí nos comentários. E também aproveitem para comentar sobre quais obras vocês querem que eu fale aqui no canal, beleza? E para finalizar... Adorei o vídeo do Eric Arten, tá? O Eric Arten, como sempre, é um dos poucos youtubers que consegue trazer informação, tá? Com muito bom humor, um vídeo de extrema qualidade. Adorei, tá? Adorei.